a série que nós estamos ministrando na carta do apóstolo Paulo a Tito. Então você já pode abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, esta carta tão pequena e tão poderosa, com lições preciosas do apóstolo Paulo ao pastor Tito, que pastoreou na cidade, ou melhor, na ilha de Creta. Então aqui está o texto de hoje, Tito capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual para si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante desse texto tão poderoso, cheio, rico em conselhos para as nossas vidas. Um texto que confronta todos nós. Eu acredito que todos que estão aqui dentro estão inseridos nesse texto aqui em alguma categoria. Eu, por exemplo, quando estava lendo, estudando isso, eu fui confrontado aqui em um momento, na verdade em vários momentos, mas teve um momento aqui que me confrontou de maneira muito profunda, e eu passei a colocar em prática aquilo que estava lendo e aprendendo com a palavra de Deus. Nós percebemos já no versículo 1, abra a sua Bíblia e repara comigo que no versículo 1 está assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, ok? Então Paulo está orientando Timóteo, recomendando o jovem, mais ou menos jovem, pastor Timóteo, não, desculpe, Tito, porque falamos de Timóteo, né, há um tempo recente. Então Paulo está orientando o pastor Tito, que tinha aproximadamente de 40 a 50 anos, segundo a análise histórica, para que incentivasse, para que exortasse, ensinasse alguns grupos de pessoas. Então aqui nesse capítulo 2 nós temos pelo menos 5 grupos de pessoas que nós vamos passar por eles e não demoradamente, tá? 5 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é o grupo
dos homens idosos. O segundo grupo de pessoas é o grupo das mulheres idosas. Está tudo aí nesse texto e nós vamos falar de cada grupo. O terceiro grupo de pessoas é o grupo as jovens. O quarto grupo de pessoas é o grupo aos jovens. O quinto grupo de pessoas é uma mensagem aos servos, tá bem? Então nós temos aqui 5 grupos de pessoas pelo menos, a partir do versículo 2. Mas no versículo 1 ele diz, Tito, pastor Tito, meu discípulo, meu filho, olha, fala o que convém à sã doutrina. Em outras palavras, você tem que ensinar esses grupos aqui, viu? Você tem que ademoestar esses grupos aqui. Tem 5 grupos aí que estão com dificuldade relacional, e você precisa orientar as mulheres idosas, os homens idosos, as jovens, os jovens e os servos. Eles precisam que você oriente eles. Tu, porém, fala, exorta, ademoesta, fala, não deixe de falar. Fala o que convém à sã doutrina. Aconselha eles, mas não aconselhe, em outras palavras, com o que você acha, com o que você pensa que é certo, com o que o mundo está dizendo que convém. Não aconselha com o politicamente correto. Fala de acordo com a sã doutrina, de acordo com a saudável doutrina, ok? Tu, porém. Por que ele estava usando essa expressão, tu, porém? Por que ele está usando essa expressão, essa conjunção, tu, porém? Porque outros não estavam fazendo isso. Você é diferente, Tito. Você fala coisas relevantes, fala coisas saudáveis, fala coisas bíblicas. Você fala. Os outros, alguns até falam, mas não vivem aquilo que falam. Então não adianta, não falam com autoridade. Então esse tu, porém, essa conjunção é uma expressão que contrasta com o que está escrito antes. Nós estamos no capítulo 2, versículo 1. Então vejamos o que está no capítulo 1. Só o versículo 16 do capítulo 1, para entender o tu, porém. Voltemos ao capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, alguns professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Por isso são tão abomináveis, eles são desobedientes, eles são reprovados de toda boa obra. Eles até falam, mas não vivem. A obra deles não condiz, não valida as palavras deles. Estou no capítulo 1, último versículo do capítulo 1. Primeiro versículo do capítulo 2, então Paulo diz a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, é diferente. Em outras palavras, tu fala e as suas obras condizem com o que você fala. Tu fala e as suas obras são coerentes com aquilo que você ensina. Você não é desobediente. Você não é reprovado para toda boa obra. Você não é abominável. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não deixe de falar, não deixe de ensinar. Então, nós temos essa responsabilidade como pastores, como líderes. Nós temos a responsabilidade de ensinar. Ensinar as pessoas a se relacionar com Deus, mas também ensinar as pessoas a se relacionar com o próximo e tratar bem o próximo. Então aqui estão esses 5 grupos de pessoas. Vamos ao primeiro grupo, que é o grupo dos homens idosos. Como que eles devem se portar? Versículo 2, vamos lá? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Tem homens idosos aqui? Não precisa responder não, mas só para... Que sejam temperantes. Se não é, vai ser, irmão. Se prepare, não tem jeito. Todos nós seremos. Respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, é interessante porque essa expressão, quanto aos homens idosos, essa expressão aqui no grego, a palavra homens idosos, presbites, a palavra presbites tem pelo menos 2 significados. Uma delas é homens idosos, que foi a palavra colocada como tradução, homens idosos. Mas existe uma outra segunda palavra, na palavra no grego que é presbites, que é embaixador. Então, o embaixador, ele não necessariamente precisa ser idoso, ele não necessariamente precisa ser da terceira idade. É um segundo significado dessa palavra presbites no original. A primeira, homem idoso, e a segunda, embaixador. O embaixador não necessariamente precisa ser de idade avançada, não necessariamente precisa ter cabelo branco, não necessariamente precisa, sabe,
ter uma idade bem avançada. O embaixador, basta ele ser maduro. Eu, por exemplo, não conheço um embaixador bem idoso. O que eu conheço, assim, de ver, né, na televisão e tal, na internet, são pessoas maduras. Todo embaixador precisa ser maduro. Então, na verdade, esse versículo 2, ele não serve só para os homens idosos. Esse versículo 2 serve para todos os homens com um pouco mais de tempo, de vida conjugal, social, relacional, sabe? Serve para todos os homens, digamos, um pouco mais maduros. Eu não vou citar idade aqui, a partir daqui é madura. Não, até porque maturidade não tem propriamente a ver com idade. Então, esse versículo aqui, que Paulo está dizendo a Tito, que estes devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, não é só para os velhos, é para todos os homens um pouco mais com tempo de existência, de experiência. Porque o embaixador não é propriamente velho, que é dois significados, que é um segundo significado dessa palavra do original, presbíteres. E o que é o embaixador? O embaixador, por exemplo, é uma pessoa que representa oficialmente o seu país em outro país, ok? Esse é o embaixador. Agora, para a gente entender o que Paulo está recomendando a Tito, o que Paulo está aconselhando a Tito, vamos entender como se porta um embaixador. O embaixador, ele é um cara que sabe entrar e sabe sair. O embaixador é uma pessoa formal, uma pessoa que se porta bem, uma pessoa que, apesar de carregar os interesses do seu país, ele não chega assim, não, tem que ser assim, tem que ser assado, se não for assim, eu vou embora hoje. Não, o embaixador, ele é um cara, ele é um diplomata, ele é um cara que tem postura, ele é um cara centrado, é uma pessoa que quando chega, ele é respeitado. Ele é respeitado não porque ele pede respeito, ele inspira com que as pessoas o respeitem, inspira o respeito, não medo. Ele é firme, mas não é duro, sabe? Então Paulo está dizendo que os homens mais velhos, eu acho que os que casaram, já tem um tempo aí de vida conjugal pelo menos, nem que seja minimamente, esses já podem talvez entrar nessa lista aqui, de homens mais maduros, pelo menos devem ser esses homens mais maduros. A vida, o casamento nos amadurece muito, ter filhos nos amadurece mais, não é? Tem um vô aí na igreja hoje, descobriu, mas não posso falar quem é, está bem mais maduro do que todos aqui. Então são pessoas, a vontade é boa, né, de falar o que está acontecendo na igreja, mas eu tenho que segurar aqui, deixa que eles falem. Então esses devem ter postura. É interessante a posição do embaixador. O embaixador, ele é uma pessoa neutra, como eu disse, apesar de ele carregar os interesses do seu país, ele é uma pessoa neutra. Nem sempre é assim, por exemplo, um presidente da república, nem sempre é assim um chefe de estado, numa reunião da ONU, numa reunião G20, algo assim. Às vezes os presidentes, principalmente de países mais expressivos culturalmente, talvez o Brasil entre, ou um país africano, às vezes vai com a roupa, né, com a gravata, pelo menos com a gravata da cor do seu país. O Lula, por exemplo, vai com a gravata da cor do seu país, verde, azul e branco, apesar dele gostar do vermelho. Mas ele vai. Agora, o embaixador, você não vê ele com isso. O embaixador, você não vê ele, sabe, caracterizado com as cores do seu país, com as cores do país que ele representa. Não, ele é uma pessoa neutra. Olha o que Paulo está dizendo, quando ele disse assim: quanto aos homens idosos, podemos até tornar essa palavra um pouco mais abrangente, como eu disse, baseado no significado da palavra no original. Quanto aos homens mais maduros, mesmo que você não tenha cabelos brancos, mas você já tem uma certa vivência. É para você que nós estamos falando, é para você que essa palavra está sendo ministrada, é para mim, penso eu, né? Pronto, 15 anos de casamento, já é 15 anos, né? 18 já, desculpa, irmão. Sou maduro, mas sou esquecido, desculpa. Então é para nós que essa palavra está sendo ministrada. Nós devemos ser pessoas temperantes, nós devemos ser pessoas respeitáveis, pessoas sensatas, sadios na fé, no amor, na constância. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem chega a uma certa idade, quem chega a uma certa maturidade, não pode ser mais um meninão, não pode ser mais aquele cara que briga por qualquer coisa, não pode ser aquele cara, sabe,
que faz da política quase uma arma para desfazer a própria família, a própria parentela. Quando a gente chega numa certa idade, a gente tem que ter postura, a gente tem que ter neutralidade, não pode ser parcial. O embaixador, ele busca o vínculo da paz, ele procura a paz, apesar de carregar consigo os interesses do seu país. Ele é neutro, ele tem postura. Então, homens que estão aqui, pais de famílias que estão aqui, essa palavra é para nós. Homens mais maduros, que têm aí algum tempo de relacionamento. Nós não podemos ser mais aquele garotão que fala o que pensa. Pensou, falei. Não, nós não temos mais idade para isso. Nós não temos mais idade para ficar assim, se envolvendo em discussões, em picuinhas, sabe? Em panelinha, em grupinha. O que você acha do que o patrão falou aí? O que você acha aí? Vamos fazer uma rebelião aqui? O que o patrão falou aí? Vamos fazer um movimento aqui entre nós? Nós não temos mais idade para isso. Paulo está dizendo, os homens mais idosos sejam centrados, em outras palavras, sejam temperantes, sejam respeitáveis, sensatos, espiritualizando, sadios na fé, no amor, na constância. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo de pessoas que Paulo está dizendo aqui, é o grupo das mulheres idosas. Versículo 3, vamos ler? A palavra diz aqui, semelhantemente, as mulheres, essas mulheres idosas aqui não tão propriamente também as velhinhas, quanto as mulheres mais maduras, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Sabe? Quando era adolescente era uma coisa, ria de qualquer coisa. Agora não, casou, agora tem que ter uma postura, tem que ter um modo de se portar. No capítulo 1, Paulo fala que há muitos que são frívolos nas suas palavras, ou seja, pessoas que falam sem propósito. Pessoas, é o que está no capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. E aí na sequência Paulo continua dizendo no capítulo 1, aqueles que vão de casa em casa. Ou seja, não são pessoas sérias. Pessoas que na época, o contexto da época, não tinham muita coisa que fazer. Eles se envolviam em questões, na casa de um, na casa de outro. E fala da vida de um, e fala da vida de outro. E faz contenda aqui, e faz contenda. Tem gente que tem um dom. As pessoas estão em paz. Quando ela chega no ambiente, o ambiente fica em guerra. Tem gente que tem dom para isso. Então, Paulo está dizendo, essas mulheres, elas não têm mais tempo para isso. Elas não têm mais idade para isso. Enquanto as mulheres idosas ou experientes, mais vividas, semelhantemente sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Esse era um outro problema da ilha de Creta. Havia um templo na ilha de Creta ao deus Dionísio. O deus Dionísio é o deus do vinho. E os de Creta eram descontrolados em todas as áreas. Por exemplo, a gente vai ver em Tito capítulo 1, versículo 12, que os cretenses eram mentirosos, violentos e preguiçosos. O povo difícil. E essa sociedade corrompida pelo vinho, pelo desequilíbrio emocional, desequilíbrio com relação ao vinho, estava inundando a igreja, contaminando a igreja, corrompendo a igreja. E Paulo está dizendo, as mulheres sejam também assim, equilibradas. E depois o ponto e vírgula sempre é uma conclusão daquilo que foi dito anteriormente. Ponto e vírgula, sejam mestras do bem. Sejam mestras do bem. Ou seja, vocês não devem só se portar assim, vocês devem ensinar as demais também a se portar assim. Vocês não devem só se portar com decência. Vocês não devem, mulheres mais experientes, vocês não devem só se portar com decência. Vocês devem ensinar as mais novas a se portarem com decência. Nós estamos vivendo numa época onde nós precisamos de referências. As mais jovens precisam de referências. Essa sociedade está corrompida. O que se fala nessa sociedade é a favor do aborto, é a favor da traição, é a favor, não dá certo, troca. Não deu, troca, tentou, mas não deu, pronto, 1 mês, 2 meses, não sei, troca, não faz mal, passa para frente, entra de novo na fila. Essa sociedade precisa de referências. E vou dizer uma coisa, as referências de Deus para a cidade de Leiria não estão em outro lugar, elas estão aqui. As referências de Deus para as mulheres mais novas, para as jovens que estão saindo da puberdade, que estão entrando na juventude, elas estão aqui. Vocês são as referências. Nós somos as referências para os jovens dessa cidade. Nós somos as referências. No casamento, nós somos as referências. Como cidadãos, nós somos as referências. Nós precisamos ensinar
Aqui a Bíblia está dizendo que as mulheres devem ensinar as mais novas. O terceiro grupo de pessoas que estão aqui, que Paulo está dizendo para que Tito exorte, admoeste, são os jovens. Versículo 4. Os jovens. Olha o que diz o versículo 4 acerca dos jovens: a fim de instruir os jovens recém-casados a amarem o marido. Instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Isso parece ser óbvio para nós, talvez para você, mas para essa sociedade já não é mais óbvio. Não, eles não sabem mais o que é amar. O objetivo deles talvez está na atração, está no sexo, está apenas no prazer. Mas a Bíblia, ela é carregada de princípios. Andamos na contramão do mundo, e a Bíblia está dizendo que mais velhas, mais experientes, ensinem a mais jovens a amarem o vosso marido e aos seus filhos. Versículo 5 do capítulo 2: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Isso aqui é quase uma afronta para o feminismo. O quê? Está dizendo para eu ser dona de casa? Qual o problema? Qual o problema? Ou você quer trocar com o esposo e carregar peso lá nas obras? Prefere isso? Não é melhor? Eu penso que sim. Sendo sujeitas ao marido. Outra afronta para a sociedade é a palavra sujeição. Não se tolera, não se engole mais essa palavra sujeição, porque a sociedade ressignificou essa palavra, como que se sujeição fosse algo ruim, como que se sujeição fosse uma escravidão, e não é. Sujeição no sentido bíblico é você estar sujeita a um homem que está disposto a morrer por você. Sujeição no sentido bíblico é você estar sujeito a uma pessoa que está disposta a ir na frente de um leão se vier ao seu encontro. Isso é sujeição. Na verdade é sujeição ao amor, sujeição à proteção. O próprio Jesus disse que as esposas deveriam se sujeitar aos maridos, como a igreja se sujeita a Cristo. Não há nenhum problema nosso em nos sujeitar a Cristo. Assim também não deve ser nenhum problema das mulheres, das recém-casadas, se sujeitar ao marido. É claro que o marido também tem que ser o cara da provisão, da proteção, da direção. Não pode ser um boca mole. Né? O cara tem que ser o cara. O cara tem que ser como Cristo. Assim como ele se entregou pela igreja, os homens também devem se entregar pela sua esposa. Se está difícil da sua esposa se sujeitar a você, talvez é porque você precisa ficar um pouquinho mais parecido com Jesus. Então, sujeição. E o outro conselho aqui é amar o esposo, amar os filhos. As mais velhas precisam ensinar isso para as mais novas. Deus está levantando vocês nesse momento. Deus está levantando vocês nesse tempo. Ensinar coisas óbvias, que é para vocês, mas talvez não é para as mais novas. As que estão casando agora, as que têm 1 mês, 2 meses, 1 ano de casamento. Coisa simples. Faz a mesa do seu esposo lá quando ele chegar do trabalho, cansado. Faz lá, espera ele, toma um café com ele. Já tomou café? Estava com muita fome, mas toma de novo. Vai lá, se assenta com ele, abraça ele, espera por ele. Expressa a sua saudade, expressa o seu amor por ele. Arruma a cama, sabe? Cuida das crianças, enquanto o esposo está trabalhando, tentando trazer provisão para dentro do seu lar. Então, as mais velhas devem e tem esse papel de ensinar as mais novas. Existe uma palavra, qual que é a palavra, amor? Ela me corrigiu hoje, eu falei errado de manhã. Empoderamento. Empoderamento, as mulheres, né? Se levantando e dizendo: eu tenho o poder. E tem mesmo, no sentido de ser mulher. Agora, não ter poder para ser homem, não ter poder para fazer as coisas de homem. Às vezes o cara quer até ser cavaleiro, quer abrir a porta, mas ela diz: você acha que eu não tenho mão? Deixa que eu abro. Às vezes o cara até quer levantar: não, amor, deixa que eu levanto aqui para você. Mas ela diz: eu não estou manca, deixa que eu faço isso. Entendeu? Então eu não vou mais falar essa palavra que eu falo errado. Essa palavra empoderamento é bom quando a mulher cresce sem ferir a harmonia familiar. Agora, essa palavra é ruim quando rompe a ordem espiritual, porque existe uma ordem espiritual, queira você ou não. Desde o Gênesis existe uma ordem espiritual. Lá no Éden, Deus já colocou Adão para cuidar da esposa, para ser tipo sacerdote dentro da sua casa, dentro do seu lar. Existe uma ordem.
e que o homem tem que assumir esse papel do sacerdócio dentro da sua casa. Quando essa palavra aí, ela destrói essa ordem espiritual, então começa a ser ruim. É ruim também quando a autonomia é confundida pela independência. Claro que a mulher pode ajudar nas finanças de casa, claro que a mulher pode, contribuir com a base financeira da sua casa, mas isso não pode desfazer essa ordem espiritual dada pelo próprio Deus. Quando a mulher busca a sua realização pessoal e aniquila e deixa a desejar quanto à sua missão familiar, isso com certeza vai trazer sequelas para o relacionamento, talvez até para toda a família. Quarto grupo, uma palavra dirigida aos moços, versículo 6. Uma palavra dirigida aos moços. Tem moços aí? Tem alguns, né? Alguns jovens estão tentando de todas as formas casar. Uma palavra para vocês. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Desculpem, essa palavra aqui aos moços não é para os solteiros. Dá-nos a entender que é uma palavra para os recém-casados também. Dá-nos a entender por meio do versículo anterior, que é para jovens recém-casadas. Então, o versículo que se segue, subentende-se que também é para os moços recém-casados. Esses jovens recém-casados, olha, de igual modo, exorta-os, versículo 6 do capítulo 2, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os jovens recém-casados, cara, meu Deus, olha só, criteriosos a lugares, criteriosos amigos. O cara que casa, ele tem que saber que ele não pode mais agir como agia quando era solteiro. Ele não pode mais ser aquele solteirão. Ele não pode mais ir a qualquer lugar. Ele tem uma pessoa para cuidar. Ele tem um casamento para zelar. Seja criterioso com relação a lugares. Você tem que parar, olhar, pensar, avaliar. Esse lugar vai ser bom para o meu casamento? Esse lugar aqui que eu estou pretendendo ir, seja uma pizzaria, seja uma churrascaria, seja lá, qualquer lugar, algum lugar recreativo, esse lugar aqui não vai prejudicar o meu relacionamento? Seja criterioso com relação a amigos também. Tem amigos que não servem mais para você ter prazer naquela amizade, essa é a verdade. A não ser que seja para você influenciá-los, ganhá-los para Jesus. Agora, não, são amigos que não dá mais para andar com eles, porque eles não têm os mesmos princípios que você, jovem que acabou de casar, sabe? São amigos que, se você abrir as portas da sua casa, eles não entram só na sua sala, eles entram no teu quarto direto, deitam na sua cama, se cobrem com o seu cobertor, querem ficar por lá, abre a sua geladeira, se sentem em casa. Amigos são coisas boas. A Bíblia, no geral, nos inspira a ter amigos, a não andar só, mas tudo tem um limite. Jovens de Deus, jovens recém-casados, sejamos criteriosos. Quantos lares estão sendo destruídos? Quantos casamentos de jovens recém-casados estão sendo destruídos por falta de critério? Ele é meu amigo, aí fica na casa dele, o casal na casa de outro casal a semana inteira, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Isso vai dar BO, isso vai dar ruim, como diz o carioca que está aqui. Não vai dar certo. A amizade é boa, vínculos são maravilhosos, de maneira respeitosa, de maneira espiritual, com uma linguagem espiritual, com uma linguagem sadia, não só espiritual, claro, também, né? Nós temos corpo, alma e espírito, somos amém. Essa igreja é uma benção, não precisa nem terminar as palavras, é só... Todo mundo sabe de tudo aqui, glória a Deus. Tricotômicos, criteriosos com relação a filmes, criteriosos com relação a séries. Você é o tipo do cara que casou e está deixando tua esposa assistir qualquer coisa? Você é o tipo do cara que casou e está deixando ela ouvir aquelas palavras daquele galã da série que você nunca falou para ela? Você está deixando isso entrar no seu casamento? Você está deixando isso entrar na sua vida conjugal, na sua vida familiar? Criteriosos, seja criterioso. Olha, conversem, dialoguem. Coloque o altar de Deus na sua casa.
Definam algumas bases, alguns critérios. Olha, na nossa casa, com jeito, claro, né? Com jeito, com conversa, com diálogo, com concordância. Vamos fazer isso. A partir de agora, não entra mais isso na nossa casa. Vamos. A partir de agora, olha, vamos nos unir nesse propósito. A partir de agora, esses filmes aqui, ali está dizendo que a idade é um filme de 16 anos. Mas tem coisa ali que não dá para a gente assistir, sabe? Porque o diabo vai minando, pouco a pouco, sabe? Como água em pedra dura, até que bate, até que fura. Eu já dizia os nossos amiguinhos da escola. Então, sejamos criteriosos, homens sensatos. Alguns conselhos para vocês: não fique conversando com o sexo oposto prolongadamente. Faça isso não. Você tem um casamento, você tem uma aliança, que é até que a morte te separe. Não fique conversando prolongadamente. Vai papo, vai brincadeira. O vínculo vai estreitando, você vai se aproximando, você vai se interessando, você vai se vinculando emocionalmente. E depois que isso se torna forte demais, a tentação torna-se quase impossível de ser vencida. Combine com a sua esposa na hora de dormir. Eu sei que isso virou um costume. Cada um vai para o seu lado da cama, cada um fica ao seu lado até dar o sono, ok, beleza. Mas assim, ela largou o telemóvel, não está mais entrando na internet. O certo não é nem ir para a cama com o telemóvel, né? Essa é a verdade, segundo a ciência. Mas poucos fazem isso. Mas os que vão para a cama com o telemóvel, você largou o telemóvel, a outra largue também. Combine isso entre vocês. Não fique lá, a outra conversando sozinha até as altas horas da noite. Combine isso entre vocês. São pequenos detalhes, mas que pode salvar o seu casamento, que pode salvar a sua vida. Aí você pode dizer assim para mim: ô pastor, mas você está muito religioso. Ô pastor, mas você está muito moralista, muito legalista. Mas essa religiosidade toda que está nos trazendo aqui há 18 anos de casamento. E não é fácil, hein? Ainda bem que ela está de cabeça baixa. Não é fácil. Não é fácil. Mas são esses cuidados, são esses detalhes. Jovem recém-casado, palavra de Deus para você: escapa-te pela tua vida, salva o teu casamento. Seja criterioso. Eu vou dizer mais alto: seja criterioso com amigos, com séries, com lugares. Seja criterioso. Se você quer ter uma vida, uma aliança de fato até que a morte separe, não fique elogiando o look da irmãzinha jovem casado, sabe? Quando você está só com ela, sem que sua esposa esteja do lado. Não fique fazendo isso. Evite essas coisas. Nas redes sociais, por exemplo, um look novo lá, a irmã colocou um look novo, aí você vai lá, coloca um coraçãozinho. Ah, que lindo, né? Aí você vai lá e dá um likezinho. Não fique contando problemas a terceiros. Quem tem que saber dos seus problemas é a sua esposa, ou o seu líder, seu pastor talvez, ou seu líder de célula. Eles que têm que saber das suas questões, das suas dificuldades. Não fique contando a terceiros ou a terceiras, né? Falando do sexo oposto. Não fique fazendo isso. Evite essas coisas. Evite dar carona. Que isso, pastor? Você está muito religioso hoje. Claro que não vou dizer que nunca, mas sabe? Pode haver um desmaio, como eu disse hoje de manhã. Pode haver um tsunami, pode haver um maremoto, pode haver um vulcão em erupção. Aí você dá uma carona, mas evite. Abrace com cuidado as pessoas. Abrace com cuidado o sexo oposto. Pastor, tá duro hoje, né? Meu Deus. Abrace com cuidado. Há um estudo aí, eu esqueci até de confirmar, para ver se é isso mesmo, mas se não me engano, depois de 40 segundos de abraço, você produz o hormônio do prazer, a ocitocina, se não me engano. Então você já sabe, até 39 pode abraçar. Então você já sabe. Porque tem uns que casaram, mas não tem noção da sua vida de casado. Aí abraça a irmã, irmã, e fica abraçado. Irmãos, critérios. Aí o que eu acho interessante, foge um pouquinho do tema, que é o quarto grupo, mas foge um pouquinho do tema, mas de certa forma tem a ver. Lá no último versículo desse capítulo 2, está aí na sua Bíblia. No último versículo do capítulo 2, na verdade na última frase do capítulo 2, Paulo diz a Tito: ninguém te despreze. Ninguém te despreze.
Olha só, aí tem muita gente dizendo assim, né? E às vezes coloca nas redes sociais e tal, e isso existe muito. Estão te desprezando, estão te humilhando, estão te colocando para fora, para baixo. Mas Deus vai te exaltar, mas Deus vai te... A gente tem que tentar entender por que as pessoas estão desprezando. Ninguém te despreze, Tito, se você cumprir tudo isso aqui, ó. Tá cheio de conselho que eu estou dando para você. Tem uma lista aqui para você cumprir, para você aplicar na sua vida. Aí sim, depois que você fizer tudo isso, ninguém nem vai pensar em te desprezar, vai ter dificuldade para te desprezar. Então, ninguém te despreze, mas primeiro segue esses conselhos aqui. Porque às vezes nós fazemos tudo ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz. E aí depois a gente acha que as pessoas estão com ciúme de nós, que as pessoas estão se levantando contra nós, que as pessoas estão nos desprezando. Às vezes não é o desprezo. Às vezes é só uma reação até legítima, porque nós estamos tendo a ação antibíblica, antiética, antinecessária, se é que existe. Olha só, essa palavra aqui, esse texto aqui, não é um texto para líderes. Conforme eu preguei no domingo passado de manhã, e o Abel pregou no domingo passado à tarde. Não, esse texto aqui não é para líderes. Esse texto aqui não é para pastores. Talvez você esteve pensando até agora que eu estou pregando para quem quer ser líder. Não é, isso aqui é para crente. Isso aqui é para membro. Isso aqui é para qualquer crente. Isso aqui é para qualquer recém-casado. Olha, porque se fosse para ser, seria o capítulo 1 de Tito. Mas agora nós estamos no capítulo 2 de Tito, sabe? Mesmo que você não seja um líder, um pastor, um líder de célula, um supervisor, alguém que tem um ministério, você é referência para esta cidade. Você é referência para os casamentos corrompidos, destruídos, aos casamentos que o Satanás tem colocado as mãos e tem feito coisas terríveis no meio deles. Você é a referência. Paulo está dizendo, torna-se pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível. Ser irrepreensível não é alguém santo, senão nenhum de nós nos encaixaríamos aqui, só Jesus. Mas ser irrepreensível é alguém, a definição de João Calvino, ser irrepreensível não é ser perfeito. Ser irrepreensível é alguém que não é conhecido por um erro. Isso não significa, irmão de Deus, que a gente não pode errar. A gente pode até errar, mas olha só, você não pode ser conhecido pelo seu erro. Você até mentiu um dia lá para sua esposa, mas você não pode ser conhecido como mentiroso. Você até tropeçou naquela questãozinha lá, sabe? Sabe ou não sabe? Aquela questãozinha lá. Mas você não pode ser conhecido por aquele tropeço. Então tome cuidado para que o seu erro não se torne a sua fama. Porque depois que o seu erro se tornar a sua fama, para você tirar essa sua fama vai ser muito complicado. Tome cuidado para que o seu erro não seja a sua fama. Seja irrepreensível, não precisa ser perfeito, mas você não é conhecido por esse erro. Agora o versículo, o quinto grupo, para a gente finalizar, o quinto grupo é o grupo dos servos, é uma mensagem aos servos, versículos 9 e 10, diz assim: servos aqui pode ser, na época eram escravos, mas hoje pode ser funcionários, hoje pode ser filhos, hoje pode ser todos que estão debaixo de uma autoridade, pode ser obreiros, liderados, enfim, aos servos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que ninguém precisa responder. O seu Senhor tem satisfação de você? O seu patrão tem satisfação de você? Eu sei que tem patrão que não diz, né? Eu sei que tem patrão que, ele gosta do trabalho, mas ele não vai falar, porque senão, se ele falar, o funcionário vai pedir um aumento. Então ele prefere não dizer, senão vai mexer com o ego do funcionário. Mas olha só, mas a Bíblia está dizendo, quanto aos servos, que em tudo vocês sejam obedientes ao Senhor, dando motivo de satisfação. Obediência é outra palavra que nos confronta. Obediência é outra palavra que essa sociedade não aguenta ouvir, mas é bíblica. E nós estamos substituindo-a por honra, mas é bíblico. Obedientes, obedientes, obedientes ao patrão, obediente à sua liderança, obediente. Só que, claro, com relação ao nosso contexto de igreja, você só pode ser obediente a um líder, primeiro, se ele for obediente à Bíblia. Se ele não for obediente à Bíblia, não seja obediente a ele. E em segundo lugar, você só pode ser obediente a um líder se o seu líder, a quem você presta obediência, também for obediente ao líder dele. Se ele não for obediente ao líder dele, você não pode ser obediente a ele.
Então, a Bíblia está dizendo para que os servos sejam obedientes, dando-lhes motivo de satisfação, não sendo respondões. Qualquer coisa dá vontade de mandar ele para lá, né? Mas não pode. Só pode ficar com a vontade, sem dizer, tá? Versículo 10. Não furtem. Mas eu nunca furtei, eu nunca peguei um 38, fui lá na cabeça do meu patrão e o roubei a mão armada. Mas há várias maneiras de furtar. Às vezes não furta assim, mas o patrão deu uma saidinha aí, 3 horinhas só. Opa, 3 horinhas de sono, dá para colocar o descanso no lugar. Não furtem, deem prova de toda a fidelidade. E essa frase aqui, de todas, creio que é uma das mais fortes, pelo menos para mim foi. Deem prova de toda a fidelidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não basta ser fiel. E isso não serve só para os servos, serve para os servos, serve para os esposos, para as esposas, jovens, as jovens e os jovens recém-casados. Deem prova de fidelidade. Não basta ser fiel, tem que provar que é fiel, irmãos. Olha só que coisa interessante, hein? Ah não, eu sou fiel, ela tem que acreditar em mim. Mas você não dá a senha do celular para ela, nem sabe de nada na sua vida, não sabe quanto você ganha, não sabe quanto tem na conta, não sabe com quem você conversa, só vê você lá rindo, conversando. A sua esposa fica lá viajando, o diabo está lá na cabeça dela, está falando com outra. Dê prova da sua fidelidade. E último conselho: converse muito com a sua esposa. Eu sei que tem alguns aí que tem uma personalidade que não são muito de conversar, talvez como a minha, mas a gente precisa conversar muito. Sabe por quê? Porque se a gente não conversar, a serpente lá do Éden vai voltar e vai conversar. Se a gente não conversar, alguém vai conversar. E nós estamos abrindo uma brecha, dando legalidade para que Satanás entre no nosso casamento e na nossa casa. E agora eu termino, e eu quero pedir para a igreja ficar em pé. Depois de dar todos esses conselhos, quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Vou de novo, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Depois de todos esses conselhos, aos mais velhos, às mais velhas, aos mais jovens, às mais jovens, Paulo entra então no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aparentemente não tem nada a ver esse versículo. O que tem a ver a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens, sendo que está Paulo dando conselhos a Tito? O que isso tem a ver? Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo mais ou menos assim para Tito: a graça se manifestou exatamente para vocês serem assim, como eu acabei de dizer que vocês devem ser. A graça de Deus se manifestou para vocês viverem de modo temperado, como eu disse que vocês devem ser. A graça de Deus se manifestou para que vocês sejam equilibrados, do jeito como eu disse que vocês devem ser. A graça de Deus se manifestou para que as boas obras de vocês torne-se notória, torne-se evidente aos olhos das pessoas. É para isso que a graça de Deus se manifestou, salvando todos os homens. Paulo está fazendo uma conexão. Paulo está com esse portanto, contrastando com o que ele disse nos conselhos, nas 5 categorias: aos servos, aos jovens, aos mais velhos, enfim. Paulo está dizendo: a graça de Deus se manifestou para vocês viverem assim, dando exemplo de cristão, refletindo boas obras, refletindo Cristo através das vossas atitudes. Por isso que a graça de Deus se manifestou, salvando vocês. Vocês não podem mais ser assim. Vocês não podem mais agir como desequilibrados. Vocês não podem mais agir como destemperados. Vocês não podem mais ser arrogantes. Vocês não podem mais ser como os cretenses, preguiçosos. Vocês não podem mais ser como os cretenses, violentos. Não, vocês não podem mais ser como os cretenses, mentirosos. A graça de Deus se manifestou, salvando todos os homens. Ou seja, vocês não podem agir como eles. Vocês têm a graça. Vocês foram abraçados pela graça. Pela graça. Aí o versículo 12 nos ajuda a entender melhor. Aí Paulo continua dizendo que a graça de Deus, que no versículo 11 nos salvou, no versículo 12 ela nos educou. Ela nos educou, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões
mundanas, vivamos, continua, no presente século, de maneira sensata, justa, piedosamente. Aleluia. Então a Bíblia nos explica aqui nesse capítulo 2 de Tito que a graça de Deus não só nos salvou. Bata no peito e diga assim: a graça de Deus não só me salvou, a graça de Deus também está me educando. Aleluia, aleluia, está me educando. E a palavra grega aqui no original, Paulo está passando a ideia, sabe do que? De um pedagogo da época. Hoje o pedagogo é aquele que dá aula de pedagogia, mas na época o pedagogo tinha um outro sentido. O pedagogo na época era um servo mais experiente, mais confiável da casa, e o seu senhor olhava para todos os servos e dizia: você é o servo mais confiável, vem aqui, você vai ser o pedagogo do meu filho, você vai andar com o meu filho, vem aqui, olha, você vai passar princípios para o meu filho, você vai ensinar o meu filho como ele deve se portar, como ele deve andar, como ele deve se comunicar com as pessoas, princípios dessa vida e princípios espirituais também. O pedagogo fazia isso. Então quando Paulo diz a graça de Deus nos educa, Paulo está dizendo exatamente, mais ou menos assim: olha, a graça de Deus está pegando na nossa mão e nos educando, e dizendo: ó, isso aqui pode, filho, isso aqui não pode, sabe? De modo que se torna até um pouco desnecessário às vezes você perguntar ao pastor: pastor, isso pode? Pastor, isso não pode? Se você tem a graça de Deus por meio da Bíblia Sagrada, ela vai te educando, ela vai falando no seu coração. Por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizendo no seu coração o que você pode e o que você não pode fazer, o que convém e o que não lhe convém fazer. É a graça de Deus, que ela é pedagógica, ela nos salva, mas ela também nos educa. Com isso eu aprendo o seguinte: a graça de Deus não só nos tirou do Egito, mas a graça de Deus também nos faz viver no deserto. Até, versículo 13, até que cheguemos à manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como o pedagogo lá no tempo antigo educava as crianças até que elas chegassem à idade adulta, Deus está nos educando por meio do Espírito Santo até que encontremos Jesus, até que esse corpo seja glorificado, que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. Até vermos Jesus, até que Ele volte, nós precisamos da graça. Você precisa da graça. Eu sei que você está, enquanto eu dava esses conselhos, talvez alguns de vocês estavam a pensar: eu não consigo fazer isso, isso pode ser muito difícil para mim. Mas quando a graça de Deus te abraça, te confronta, quando a graça de Deus muda você, transforma você, ela não só te salva, ela te educa, ela te faz ver a vida com outros olhos, com decência. E que Deus levante aqui nesse momento pessoas que a partir de hoje serão abraçadas pela graça de Deus, pessoas que a partir de hoje serão não somente salvas, mas educadas pela graça de Deus. Feche os seus olhos nesse momento. A graça está aqui e ela quer abraçar você hoje, transformar a sua vida. Talvez você não teve um pai que lhe educou como deveria, uma mãe que lhe educou como deveria, mas deixa eu te dizer, a graça educa. Talvez você foi uma criança que passou de mão em mão, para lá, para cá, acolá, estava um pouco nessa casa, um pouco na outra, mas a graça educa como ninguém. Toda a igreja fecha os olhos. Ninguém vai ver você, mas se você quer, só os intercessores estarão de olhos abertos. Se você quer, sai do seu lugar agora, vem aqui. Nós queremos muito que você seja encontrado por Deus. Sai do seu lugar agora. Onde está você? Onde está você? Sai do seu lugar. Talvez você não seja crente, mas você talvez também já seja crente, mas precisa vencer algumas coisas na sua vida. Talvez tenha guerras travadas que você ainda não conseguiu vencer. Existem pendências ainda. Eu também estou te convidando aqui. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar.
tiveres coragem, sai do seu lugar. Há intercessores aqui que querem orar por você. Que cadeias sejam quebradas. Que haja libertação nessa noite. Que haja transformação. Que mentes sejam levadas em obediência a Deus. Isso, levante as mãos, levante as mãos. Comece a orar, comece a orar. Se quiser convidar alguém que você trouxe à frente, convide essa pessoa. A graça de Deus te alcança. A graça de Deus te traz. A graça de Deus.